Aula Paraná de Sociologia para a segunda série do ensino médio. Esta é a aula número 14, com o tema Consumo e Capitalismo. Com o estabelecimento do capitalismo, as cidades se transformam em polos industriais. Com isso, a população urbana aumenta e se torna o alvo do mercado. Assim, os seus integrantes se transformam em consumidores em potencial, o que é consequência de um barateamento da mercadoria industrializada que é produzida em série. Sobre o conceito de consumo. De acordo com o autor Campbell, por consumo pode entender-se o ato de apropriação e utilização de caráter aquisitivo de um determinado bem ou serviço, com vistas à satisfação de necessidades materiais ou não materiais, ou qualquer atividade envolvendo a seleção, compra, uso, manutenção, reparação e destruição de qualquer produto ou serviço. Segundo o antropólogo argentino Néstor Canclini, pode ser definido como o conjunto de processos socioculturais nos quais se realizam a apropriação e os usos dos produtos para atender às necessidades de sobrevivência humana. A atividade de consumir passou a ser o ponto central da existência humana, quando a capacidade de querer, desejar, ansiar por e particularmente de experimentar tais emoções repetidas vezes passou a sustentar a economia mundial. Focando na sociedade de consumo. É um termo que representa os avanços de produção do sistema capitalista, que se intensificaram ao longo do século XX. Notadamente nos Estados Unidos, que depois espalharam-se pelo mundo. O desenvolvimento econômico e social é pautado pelo aumento do consumo, que resulta em lucro ao comércio e às grandes empresas, gerando mais empregos, aumentando a renda e o que acarreta ainda mais consumo. Uma ruptura nesse modelo representaria uma crise, pois a renda diminuiria, o desemprego se elevaria e o acesso aos elementos básicos seria mais dificultado. Uma das críticas a esse sistema é a sua emergência. Um exemplo foi a emergência do American Way of Life em 1910 nos Estados Unidos, que intensificou esta problemática. A consequência foi uma crise de superprodução das fábricas, que ficaram com grandes estoques de produtos sem um mercado consumidor capaz de absorvê-los, gerando assim a crise de 1929. Para que as fábricas continuem produzindo em massa, foram estabelecidos modelos pautados na melhoria de renda e no crédito facilitado. Com isso, o objetivo de ampliar ainda mais o consumo. Com isso, a crise econômica do século XX teve fim, mas uma problemática ainda maior se estabeleceu, pois o consumo pelo consumo é uma maneira contraditória e ineficaz de manter o desenvolvimento das sociedades. Outras críticas ao sistema vão pelo viés ambiental. A exploração dos recursos naturais para as matérias-primas voltadas à fabricação de mais mercadorias, como efeito do consumismo. E no que se refere à obsolescência programada, produção de mercadorias que são previamente elaboradas para serem rapidamente descartadas, para que o consumidor compre um novo produto muito em breve. Era esta a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.